Olá, meu nome é Isabela Lapp e a gente está aqui hoje na Alvorada para mais um Fica a Dica. O assunto de hoje vai ser um pouco diferente. Em regra, a gente fala sobre Minas, gastronomia, turismo, mas como o que eu gosto mesmo é viajar, independente do lugar, a gente tem uma convidada aqui hoje, a Ana Beatriz, da Mundial Vistos, para conversar um pouco com a gente sobre os procedimentos de documentação e regulamentação para que a gente possa sair do país. E esse assunto é extremamente importante, né, Ana? Bem-vinda. Obrigada, Isabela. Realmente é um assunto, vamos dizer, burocrático, né? Complexo, mas muito importante, porque a gente, para conhecer o mundo inteiro, cada país exige algo, né? Uma documentação específica, uma autorização específica, um seguro específico, Sim. né? Regras, e a gente precisa saber para ter uma viagem bem conduzida, né? Eu falo que quando a gente pensa em viajar, a gente pensa assim, roteiro, o passeio, o hotel, a comida, e esquece da documentação. Só que não tem nada pior do que você chegar num lugar e se sentir inseguro. Ou às vezes nem poder ir por não ter a documentação. Aí você faz um sonho todo na sua cabeça e não olhou para o primeiro ponto, que é o que eu preciso para ir. Né? Na realidade, eu brinco, que eu falo muito sério, né? Os nossos clientes, eles compram lá uma viagem maravilhosa, gastei $80 mil. Só que ele precisa, para realizar aquele sonho daquela viagem, daquele investimento que ele fez, a ponte para chegar lá. E a ponte é a Mundial Vistos que vai ajudar, que vai dar assessoria. Porque ou é visto, ou é alguma documentação específica, sabe? Né, a orientação para ele realmente conseguir chegar no destino dele. Porque senão ele não sai nem da origem. Sim. E é super interessante. Tem quanto tempo que vocês trabalham com isso? Então, eu trabalho com isso há 20 anos, um pouco mais de 20 anos na realidade. A Mundial Vistos, a gente está aí no mercado há quase 20 anos, né? Ela foi fundada um pouco depois que eu entrei nesse segmento e eu adoro, porque isso nada mais é do que servir pessoas, né? Você ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas. Então, assim, é muito gratificante, sem dúvida. E o brasileiro, ele adora ir para os Estados Unidos. Né? E a gente tem uma mania de deixar tudo para a última hora. Vou te contar uma história minha, pessoal. Eu viajo muito para a Europa, já fui para Tailândia, aqui na América do Sul, mas nunca fui aos Estados Unidos. E aí, recentemente, falei, poxa, eu podia ir, é o sonho da minha mãe e tudo. E meu marido estava precisando renovar o visto, que ele já foi. Aí a gente falou, vamos olhar isso sem nenhum compromisso, sem pressa, sem nada, vamos. Só tinha data em janeiro de 2024. Isso a gente estava olhando em janeiro desse ano, tá? Só tinha data em janeiro de 2024 e não era em São Paulo, não. Era lá em Brasília. Pra gente, a gente achou, como a gente não tinha pressa, a gente achou uma festa. É bom que a gente já vai passear em Brasília, já não sei o quê e tudo. Mas eu parei pra pensar numa pessoa que às vezes tem uma data, ou um compromisso, ou só aquela opção de férias e não se organizou. Tem como resolver isso? Tem como adiantar isso? Como é que faz? Bom, vou te explicar. Primeiro, essa situação é uma situação pós-pandemia, né? Porque durante a pandemia foi uma suspensão desses serviços de rotina dos consulados americanos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a suspensão no Brasil foram de 18 meses. Então, assim, vamos pensar, quase 2 anos, né? Um atraso enorme. Então, a fila de espera realmente ficou gigantesca. Você está falando aí de Brasília, você conseguiu 1 ano, mas São Paulo chegou a uma fila de espera de mais de 600 dias, imagina. Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Né? Hoje, o mês passado, o governo americano chegou num acordo aí de fazer um trabalho, né, forte, focado, para tentar diminuir esse prazo. Então, assim, hoje a média do prazo de espera está em torno de 250 dias. Mas é real isso aí. E você me perguntou, como que vocês fazem nesse caso, né, de uma emergência, de uma urgência? Existem alguns casos que realmente são considerados emergenciais. Então, a gente pode solicitar ao consulado, né, um adiantamento da entrevista, vamos falar assim. Então, dependendo do que for, a gente faz um expedite request, a gente formula um pedido e eles avaliam. Se é de fato uma exceção, eles vão aprovar. Agora, né, como a maioria das vezes não é uma exceção, a gente só deixou para a última hora mesmo. É uma formatura, exatamente. É uma festa, é uma comemoração, é uma férias, né, com a família. O que a gente tem para oferecer, né? A Mundial Vistos, desde que voltamos a trabalhar, a gente tem um serviço de monitoramento, a gente monitora o sistema. Então, que é uma forma que o consulado, inclusive,
orientou a todos, né, a todos os passageiros, todo mundo, todo o cliente que quer fazer um visto, né, todas as pessoas que querem fazer visto, monitorar o sistema e assim esperar a sorte de apresentar uma vaga lá, uma disponibilidade que você consiga imediatamente confirmar antes. Sim, eu acredito que o bom de ter o apoio de uma empresa qualificada, que tem experiência, é você não ter a parte burocrática, ter mais segurança, porque são muitos documentos, muitas coisas para pensar e a gente pode incorrer às vezes em erros bobos, né? Eu queria que você me contasse assim, qual que é o erro mais bobo e mais comum que as pessoas cometem? Olha, a gente, né, esse dia a dia que é o nosso, a gente percebe assim, muitos erros bobos, né? Que é realmente a falta daquela assessoria, de ter uma conversa, de ter esclarecido alguma coisa. Então, às vezes a pessoa que faz sozinha, ela faz um preenchimento, né, inadequado e por isso ela acaba pecando, né? Pode ter o visto negado. Tem gente que não o preenchimento, mas assim, faz um agendamento respondendo uma questão para chegar ali no momento de agendar também errada, aí chega lá, perde a viagem. Pra gente que é mineiro, a gente tem que viajar ou para São Paulo, ou para Brasília, ou para Recife, Porto Alegre, né? E Rio de Janeiro para fazer o visto para quem tem entrevista. Então, imagina se perder uma viagem por uma besteira. Né? Tem que organizar até isso, né? Não tem que organizar só o visto, tem que organizar só a ida até o visto. Só a ida, exatamente. Tem um custo, tem tudo. Em todos os consulados, você tem um procedimento que são 2 passos. Na realidade, vou falar em todos, não porque no Nordeste, que é em Recife, em Porto Alegre, em uma visita só você resolve. Mas Brasília, Rio e São Paulo, por exemplo, a gente precisa de 2 passos. Então, muitas vezes, a pessoa fez lá o processo todo, fez o procedimento, mas ela não tem o conhecimento, aí aparece 2 datas, ela fala, meu Deus, o que é isso? Tem alguma coisa errada. Ou ela vai em uma data só, acaba perdendo a outra. Sabe que é umas coisas assim, que são, falta de conhecimento mesmo, né? E fora a questão do como se portar, de como que é uma entrevista, como que ela é conduzida, o que é importante, que você tem que demonstrar para o oficial consular, né? Para que você realmente seja elegível para o visto. Então, tudo isso a gente conversa com o cliente, a gente explica para ele, a gente prepara, né? Para ele ir bem preparado e não ter surpresas. Mas agora você vai ter que me dar um spoiler. Gente, ela vai, né? Não é possível. O que eu vou fazer na minha entrevista? Um spoiler só. Não, vamos lá. Melhor então. coisa é ir bem vestida, é ir séria, é falar de quanto eu ganho. O que eu tenho que fazer? Então, eu vou resumir aqui rapidinho. É o seguinte, o primeiro momento que é a coleta de biometria, né, que é no CASV, que é Centro de Atendimentos do Consulado Americano, você não tem entrevista, você só comparece, é como se fosse uma triagem. Você vai coletar a biometria, fazer a foto digital, que é a foto que vai ser utilizada no seu visto. Então, a gente sempre sugere uma blusa mais escura, alguma coisa, por causa do fundo da foto, que é sempre branco, né? Para o visto. Bom, lá é muito rápido, não tem segredo. O segredo são as dicas, né? Não pode entrar com celular, algumas coisinhas assim. Mas, enfim, a entrevista em si, que é o momento mais importante, que é onde decide-se, né? Se você vai ter o visto aprovado ou não. E o oficial consular que te entrevista ali, ele quer realmente sentir em você o quê? Genuidade. Né? Você tem uma proposta para viajar? Tem, porque todos nós temos proposta, mesmo que seja turismo, né? Lazer é uma proposta. Mas a gente tem que também ter um motivo para voltar. Né? E esses motivos de retorno, eles precisam ser realmente sólidos. Então, o que significa isso? Você ter estabilidade financeira, social, vamos falar um pouco, né, ter disponibilidade de recursos para realizar a viagem, né, quem tem filhos, casamento, estuda, trabalha, né, participa de alguma coisa que de fato é necessário a presença da pessoa aqui, física, tudo isso conta como ponto positivo, porque demonstra a necessidade do retorno. Né? Mas cada caso é um caso, é muito específico, então é muito bom a gente conversar com a pessoa, entender o que ela faz de fato, né? O que é o objetivo dela na viagem, o tempo que ela quer permanecer. Então a gente conversa, entende, conhece e aí depois você dá as dicas assim. Sim, personalizadas, porque aí adequa para a realidade. Lá em casa, por exemplo, a gente tem essa realidade. O meu marido, ele é concursado federal. Então, ele vai fazer renovação e eu vou fazer o meu pedido.
o fato dele ser concursado federal é um ponto positivo, Sim. porque ele tem um motivo para retornar. Seria Exato. isso, né? Então é uma análise individual essa mesmo. estabilidade, né, de trabalho, de ser concursado, funcionário público, seja municipal, estadual, federal, isso é um benefício, né? Já demonstra que existe um vínculo de fato forte. Porque uma pessoa que tem um bom emprego, um salário, né, adequado, legal para o Brasil, ela dificilmente vai ficar irregularmente num outro país para fazer algo, né, que vai configurar irregularidade. Sim. E pensando em viagem, né, quantas vezes você já foi para os Estados Unidos? Muitas, já perdeu a conta? Eu não sei quantas, mas já perdi a conta. Foram várias. Eu estava dando uma olhada, porque você tem um canal do YouTube super legal, com muitos conteúdos, um perfil do Instagram também. E você adora ensinar e mostrar as coisas para as pessoas. Então, para a gente fazer uma dica aqui nesse vídeo, quais são os lugares que você considera imperdíveis nos Estados Unidos? Olha, gente, Estados Unidos, para mim, é um país cheio de paizinhos dentro, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que a Flórida, né, que é um lugar, vamos falar, é o estado preferido dos brasileiros. Eu acredito muito por ser praia, né, costa, ter uma temperatura, um clima muito legal, muito parecido com o Brasil, né? Lá não tem inverno. O inverno de lá eu acho que o nosso inverno é o menos que o nosso inverno, se bobear. Então, assim, é um destino muito gostoso, não pode faltar, né? Tem a Disney, né? A questão de ter Orlando, os parques, é um destino para família maravilhoso. Então, ele tem que estar aí. Quem nunca foi, tem que ir, né? Na minha opinião, Nova York, gente, que aquilo, né? Multicultural. Aquela cidade, que respira, assim, sabe? É uma capital cosmopolita, né? Eu acho que Nova York já ganhou como a capital do mundo, né? Então, ali se aprende muito, você vê muita coisa, é interessantíssimo. Quem quer conhecer os Estados Unidos não pode faltar Nova York em um desses roteiros. Agora, esse aqui é um estado que é apaixonante e que é muito legal, é a Califórnia. É um estado super cool, sabe? Eu vou falar, é o estado do surf, do skate, da música, sabe? É muito interessante, é muito legal, as pessoas precisam conhecer. É onde estão os artistas, né? Los Angeles, a capital, Cidade dos Anjos, todo mundo sabe, tem filme a respeito, né, de Los Angeles, é muito legal. Para mim é um dos destinos, assim, preferidos. Mas aqui, gente, eu já viajei também. Eu fiz uma viagem que eu dirigi 3.000 quilômetros, fazendo Rota 66, sabe? E, gente, tem Rota 66, né, para os motociclistas. Mas aqui não é só para motociclista, não. Nossa, é um roteiro maravilhoso. Você passa aí por 3, 4, 5 estados. Depende do roteiro que você vai fazer. E não pode faltar, né? Utah, a gente vê Arizona, a gente vê o deserto, é impressionante. Eu me emociono só de falar, porque na realidade quando a gente não conhece, a gente nunca viu, a gente acha lindo, mas quando você vive aquela experiência, né? Las Vegas. Verdade, verdade. Né? O brasileiro também adora Las Vegas, porque tudo que se faz em Vegas fica em Vegas. Tudo pode. Mas lá é realmente um lugar onde tudo é permitido. Né? Até o próprio americano vai para lá para fazer isso. Quem dirá os outros, né, estrangeiros. Então, assim, é um lugar de festa, muita luz, muita beleza, muito luxo, né? Os cassinos, interessantíssimo, totalmente diferente do que, né, a gente vê aí em outros lugares, né, com muita história. Estados Unidos tem a parte muito, né, nova, moderna, mas também tem aquela parte para quem gosta, né, de uma musiquinha country no bar, né? É muito legal isso, porque é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, porque é muito triste que a gente vê do brasileiro assim, ele já sai daqui pensando em qual outlet ele vai, o que ele vai comprar barato, e às vezes com isso ele deixa de lado uma parte tão rica, tão cultural, de aprendizado, como você contou, que é muito interessante. E é legal porque você falou uma coisa que eu penso muito, em qualquer viagem. Até aqui no Brasil, no nosso estado mesmo, você tira uma foto, você chega, você fala assim, não, você não está vendo o que eu vi. Né? A foto, ela nunca retrata a realidade daquela experiência, daquela vivência. Então, realmente, a gente tem que se permitir essas possibilidades, né? Você adora viajar. Não, eu amo viajar. Sempre que eu posso, eu viajo. Mas, assim, tudo programado, né? Porque a gente atende aí
por mês, são milhares de clientes e assim, eu tô à frente da empresa e eu amo o que eu faço, mas sempre que eu posso eu dou uma fugidinha. Lógico. E me conta uma coisa, você trabalha com visto só para turismo ou você trabalha também com outros ambientes assim de documentação, regulamentação da pessoa no país? Como que é esse trabalho? Então, a Mundial Vistos, a gente trabalha com os vistos, né? Vistos são para várias categorias, vários objetivos e para vários países, né, gente? A gente está aqui falando muito dos Estados Unidos, porque é o mais procurado, é o destino, né? É o segundo destino mais visitado do planeta Terra, né? Segundo a Organização Mundial do Turismo, mas a gente faz visto China, Japão, Austrália, Nova Zelândia, qualquer um para a Europa, para os países da Europa. E as regras mudam muito, todas. Né? Então, assim, o visto, ele é emissivo para o brasileiro. Né? A Mundial Vistos, ela tem também um departamento de imigração, que é o quê? A regularização do estrangeiro que vem ao Brasil, né? Com base na lei de imigração. Então, a gente tem essa área também que é muito legal. A gente trabalha com nacionalidade portuguesa e italiana somente por opção. E a gente tem uma série de serviços, traduções públicas juramentadas, né? É tudo burocracia. Apostilar documentos, enfim. É tudo aquilo que a gente não quer fazer, gente. Ainda bem que a gente pode terceirizar. Nossa Senhora, é bom demais. Exatamente. O que a gente faz é o que normalmente as pessoas não querem fazer, não gostam, não conhecem, né? E a gente faz com muita destreza, assim, com muita agilidade e, né, mais certeiro mesmo. Muito legal. E me conta uma coisa, você é super ativa nas redes sociais. Produz conteúdo, faz vídeo, faz live. O que você vê de mais legal nessa conexão com as pessoas, assim, nessa troca de conhecimento? Porque pelo que você me falou, você gosta de ensinar mesmo. Eu sinto em mim, tipo assim, uma missão muito forte, sabe? Em servir o outro. Então, eu me vejo a vida inteira fazendo isso, né? A Mundial Vistos nada mais é do que uma empresa prestadora de serviço. Então, a gente está ali para servir. A gente serve... Vamos falar, o nosso serviço é de muita responsabilidade, né? E quando você trabalha onde o seu cliente, ele tem muitas expectativas, ele tem, né? Ele é exigente. Por causa disso, a gente trabalha com sonhos, com mudanças de vida, com investimentos na vida acadêmica, na carreira profissional, que são os cursos, né? Os estudos no exterior, enfim. A expectativa do nosso cliente é muito alta. Então, a gente tá ali para servir mesmo. A gente serve de coração, sabe? E porque o resultado é o que entusiasma a gente, o que incentiva nosso trabalho a ser cada vez melhor. Sim. Né? E é isso, é servir, eu acho. Adorei nossa conversa, gente. Organizem, se programem, se não deixem para a última hora, porque também não existe milagre, né? Não é assim, contratei, amanhã ela vai dar um jeito, não. Pode até agilizar, mas não é um truque, né? Existe uma programação, né? Hoje em dia tem casos que não tem entrevista, isentos de entrevista, que a gente agenda uma entrega de documentação, representa o cliente junto aos consulados, em qualquer consulado do Brasil, porque a gente tem 10 unidades, tá? Espalhada no Brasil. Então, a gente faz tudo para o cliente, deixa ele muito satisfeito e ele quietinho ali, sem ter que se mexer muito. E tem essas questões dos vistos também presenciais. Tem um ou outro ainda que é presencial, mas é isso. Não pode deixar para a última hora, né, gente? Chegar no aeroporto e descobrir que o visto venceu. Imagina! Isso acontece, né? É porque precisa realmente de programação. Com certeza. E convido o pessoal para seguir vocês nas redes sociais, para acompanhar esses conteúdos, para participar de tudo que vocês fazem. Então, a gente tem um canal no YouTube que tem uma videoteca, gente, espetacular. Eu amo. Quando eu vejo os vídeos, eu mesmo, sabe? Fico apaixonada. Que é Mundial Vistos. A gente tem aí o Instagram, que também é @MundialVistos. E aqui, sigam, né? Porque a gente tá ali o tempo inteiro, sabe? Fornecendo informação, dando dicas importantes. E aí vocês vão saber o que tá acontecendo de fato todos os dias. Eu já segui e adorei. E é legal porque a gente aprende coisas até pra gente conversar com as pessoas. A gente não precisa necessariamente estar indo viajar. A gente pode ter informação, a gente aumenta nosso repertório, né, sobre o ambiente de viagem como um todo. Então é muito legal.
Tá vendo que é uma área legal, Isabela? Até você já tá mais apaixonada. Gente, a parte boa eu gosto. Agora, se você me der os papéis ali, de fato não vai. Eu falo com meu marido, você deixa comigo. Eu casei pra isso, entendeu? Então lá em casa, qualquer coisa que é burocrática, tem que fazer coisa da contabilidade. Ele. Me põe pra fazer outra coisa, entendeu? Então, o casamento tá ótimo. Minha filha, depois que eu saí do direito, eu falei, terninho de advogada para audiência e documento cheio de artigo 1º, parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo... Não vai. Desse jeito não vai. O resto a gente até vai. Tem que ser leve, né? Tem que ser, mas adorei, prazer. Aqui o prazer foi todo Venha mais meu. aqui no nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, que continuem acompanhando o Fica a Dica, tanto na nossa programação diária na rádio, como aqui nas nossas conversas do YouTube. Até mais.